Shalom, shalom, meus amados, vidas preciosas do Senhor. Aqui é a pastora Larissa. Eu venho falar algo hoje tão importante, algo tão especial, tão maravilhoso da parte do Senhor, meus amados. Eu estou aqui hoje para falar sobre o amor ágape do Pai, que é um amor incondicional ao Pai, assim entregou a cada um de nós, assim reservou para os filhos e filhas do Senhor. Eu quero aqui hoje aprofundar um pouco acerca deste assunto, sobre o amor incondicional do nosso Deus, do nosso Pai de amor. Então, ninguém melhor de quem nós devemos nos espelhar, meus amados, do que o Senhor Jesus, que foi o nosso exemplo, né, de como um homem deveria ser aqui na terra, meus amados. E nós observamos, né, na vida do Senhor Jesus, quando ele assumiu a sua forma carnal, mesmo sendo Deus, meus amados, ele praticou uma atitude, mesmo ali portando tanta autoridade, sendo um líder frente aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Ele apresentou-lhe uma atitude tão humilde de amor para com eles, pois ele não ali em nenhum momento impunha-lhe as coisas, né, ou causava-lhes nenhum tipo de opressão, mas com muito amor, né, e humildade, ele ensinava os seus discípulos como eles deveriam também seguir, meus amados. E assim nós observamos, né, na palavra do Senhor, que está escrito em João, no capítulo 13, no verso 12. O Senhor diz: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Então, meus amados, aqui o Senhor nos ensina com tanta humildade de que os filhos devem também ser humildes a ponto, né, ali de lavar os pés do teu irmão, ou seja, aqui ele nos ensina o ato de servir, né, que nós devemos estar sempre ali prontos para servir o nosso próximo, para servir os nossos irmãos, meus amados, assim como ele fez, né, sendo um grande exemplo para nós. E quando nós olhamos mais adiante, meus amados, falando agora acerca de Deus, né, o nosso Deus Pai maravilhoso, ele demonstrou o seu amor, né, como nós vemos na passagem de João, no capítulo 3, no verso 16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vocês conseguem imaginar, meus amados, um pai a ponto de doar o seu único filho em favor, em amor, à salvação de toda a humanidade, doar o seu único filho para a salvação de nós? Vocês conseguem mensurar o tamanho, a grandeza, a imensidão do amor divino do nosso Deus? É algo muito precioso, meus amados. E nós sabemos também que, assim como está escrito na palavra do Senhor, né, ele não somente nos amou, né, a ponto de dar seu único filho, mas ele também nos dá um mandamento, meus amados. O amor do Pai, ele se torna um mandamento para nós, é um princípio poderoso, uma chave no reino de Deus. Está escrito em João, no capítulo 13, no verso 34. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Então aqui o Senhor nos ensina, meus amados, que nós devemos praticar aquilo que Ele praticou. Ele nos ensina que o amor do Pai, ele não fica restrito somente entre Deus e nós, mas ele é algo que é para ser praticado entre nós, uns para com os outros. E assim estaremos, né, refletindo a imagem do Senhor. Assim nós estaremos também cumprindo um princípio, um mandamento do reino de Deus, obedecendo ao mandamento do Senhor. É muito precioso. Davi, ele conhecia muito bem este amor divino, meus amados. Por isso a palavra do Senhor diz, né? Ele disse um dia para Deus, né? O teu amor é melhor do que a vida. Ele provou tanto do amor de Deus, Davi, né? Porque ele
foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Então eu creio que nas escrituras sagradas nós não podemos aqui enumerar alguém que foi tão íntimo do Pai, que conheceu verdadeiramente o coração de Deus, a ponto de ser chamado homem segundo o seu coração. E Davi chegou em um determinado momento de sua vida que ele disse que o amor do Pai era melhor do que a vida. Ele estava ali extasiado, encantado pelo amor soberano do nosso Deus. Então, meus amados, Jesus, né? Ele se movia desse amor e ele praticava esta compaixão, meus amados. Quando ele realizou, né, grandiosos sinais e maravilhas em nosso meio, né? Então, nós devemos deixar o amor do Pai, né, vir nos tocar, nos incendiar e suprir, meus amados, todas as nossas necessidades carnais, né? E nós devemos também ajudar uns aos outros, né, independente do retorno, né, que nós venhamos a ter, né, sem pensar, né, em nada em troca, mas nós devemos simplesmente, né, nos amar e nos ajudar, né. Este é o princípio do reino, né, que o Pai deseja que nós vivamos em comunhão, meus amados, em nome de Jesus. Então, assim como nós observamos, né, em João, no capítulo 15, no verso 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, aqui é um mandamento precioso da parte do Senhor, meus amados. E também em 1 Coríntios, no capítulo 16, no verso 14, o Senhor nos diz: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Então aqui o Senhor, ele está nos ensinando de que tudo nós devemos fazer com amor. Nós devemos ter amor ao próximo, amor em todas as nossas atividades, amor à nossa vida, amor à nossa família, meus amados. É algo muito forte da parte do Senhor. E o Senhor, meus amados, ele prova, né, este amor, né, quando ele também nos restringe, porque a palavra do Senhor diz, né, que o Pai, ele repreende ao Filho que ama. Então, nós sabemos que muitas das vezes o amor paterno de Deus, né, este amor divino maravilhoso, né, ele também é demonstrado quando ele nos corrige, porque ele vê que talvez você esteja indo por um caminho errado, né, isso também é uma forma de demonstração do amor de Deus. Se ele está te corrigindo é porque ele te ama. Ele não quer que você se perca pelo caminho, ele não quer que você se afaste dele. É algo muito forte, é um amor soberano, é um amor eterno, meus amados. Assim como um dia houve a necessidade de Deus perguntar, do Senhor Jesus perguntar para Pedro, né, por 3 vezes se ele o amava, né? Era necessário ali provar este amor, né? É muito forte mesmo. Isso nós encontramos em João, no capítulo 21, no verso 15, né? Então Deus, ele quer o nosso coração, né? Mesmo quando erramos, porque ele está sempre disposto, meus amados, a nos perdoar. É um amor maravilhoso do Pai, né? E aqui nós podemos observar, né, que o amor, ele é uma chave do perdão, pois quem ama, perdoa, assim como Deus, né? Nosso Pai, ele nos perdoa porque ele nos ama, meus amados. E assim nós devemos também, como imagem e semelhança de Cristo, refletir este outro princípio, perdoar ao próximo, porque assim estaremos demonstrando o nosso amor para com eles. É muito forte, isso está escrito em 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Então, é uma chave preciosa no reino de Deus. O amor de Deus, ele também, meus amados, nos torna vencedores. Então, nós vemos aqui vários atributos, né? Vários benefícios do amor de Deus, né? Em Romanos, no capítulo 8, no verso 37, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É muito forte, meus amados. E o apóstolo Paulo, ele nos deixa algo muito precioso, onde ele nos ensina a nos revestir, né? Quando nós temos uma nova vida com Cristo, o apóstolo Paulo, ele nos diz que nós devemos ali ter uma nova vestimenta, vestes novas no reino de Deus, né? Nos revestindo de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, que são os frutos do Espírito Santo, que está escrito em Colossenses, né, no capítulo 3, no verso 12. Mas, meus amados, ainda assim ele diz, né, que
para que nós sejamos verdadeiramente vitoriosos, né, no reino de Deus, o amor ele supera todas as coisas. E assim está escrito, né, em Colossenses, no capítulo 3, no verso 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Ele diz que acima de todos os dons espirituais, de todos os frutos do Espírito Santo, é para nós nos revestirmos do amor, porque ele é o elo perfeito, ele é o maior de todos, meus amados, é o maior dom de todos, é muito forte mesmo da parte do Senhor. Então isso revela que nós devemos portar em nós o amor de Cristo, não só portar em nós, mas também manifestar, meus amados, o amor de Cristo. É maravilhoso da parte do Senhor. E quando nós olhamos então, né, para o amor ágape do Pai, meus amados, nós vemos que ele foi a forma mais elevada de amor, né? E o que é mais impressionante é que ele nos ama, meus amados, e não há nada que nós possamos fazer, né, para aumentar ou para diminuir este amor, né? Porque Deus, ele simplesmente ele nos ama. Não há nada que um filho possa fazer para aumentar ou diminuir, independente do que nós façamos. Deus te ama. Entenda este princípio, porque Deus já te amou antes mesmo de você nascer, porque a palavra do Senhor ela nos diz que antes mesmo da fundação do mundo, meus amados, Ele já nos criou, Ele já ali nos imaginou e Ele já te amou, meus amados, porque Ele já existia. É muito forte, meus amados. Então, assim como o ladrão na cruz havia passado toda a sua vida em pecado, mas nos seus momentos finais se arrependeu e foi aceito pelo Senhor Jesus, sem poder oferecer nada em troca. Então, quando o Senhor Jesus ele estava ali, meus amados, crucificado, né, naquele madeiro, então ali tinha um ladrão. E por alguns instantes ele se arrependeu, ele disse para o Senhor: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Então, meus amados, é muito forte, é muito maravilhoso mesmo este amor perdoador do Pai, porque mesmo naqueles momentos finais, né, o Senhor Jesus ele ainda conseguiu liberar o perdão, o seu amor, ele redimir aquele pecador. É muito maravilhoso, né, quando o amor do Pai ele nos toca, ele nos transforma, ele nos purifica, ele nos santifica e nos torna pessoas melhores, meus amados, porque o Senhor ele nos diz em Gênesis, né, no capítulo 1, que Ele nos criou para ser a sua imagem e semelhança. Então, se Deus é o amor, nós não podemos dizer que conhecemos a Deus se nós não provarmos deste amor, se nós não manifestarmos deste amor, porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo. E eu quero aqui te convidar hoje a conhecer este amor. Eu quero ministrar este amor sobre a sua vida preciosa, para que você seja cheio, para que você seja tomado deste amor precioso do Pai. E eu faço aqui uma oração hoje, agradecendo ao Pai pela sua vida preciosa, que você seja tocado por este amor eterno, por este amor divino, por esta graça extraordinária do amor do nosso Deus. Precioso amigo Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela vida preciosa de cada filho e filha do Senhor aqui presente. Pai querido, Pai amado, que aonde esta vida preciosa estiver neste momento, que ela seja tocada, meu Pai, pelo teu amor, toca da planta dos pés à cabeça, Senhor, reveste com a tua paternidade, com o teu amor de Pai, com o teu bálsamo de amor. Amigo Espírito Santo, eu ministro esta preciosa graça sobre os filhos e filhas, Pai, sobre os homens e mulheres de Deus, que eles possam ser abraçados e envolvidos pela tua glória, Pai, em nome de Jesus, e ser, meu Pai, transformados, inundados pela tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Shalom.